Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra aos vossos corações que se encontra registrado no livro de São Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. O título da leitura é A Ressurreição. Versículo 1 de São Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo ter dito. E saindo elas pressurosamente, ou seja, apressadamente, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizei a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá verão. Aqui, meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito bem clara e fala acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi crucificado, e ali, depois dele entregar o seu espírito a Deus, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria, uma das discípulas, Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E quando elas chegaram ali para ver o sepulcro, no número 2 aqui, nos relata a palavra de Deus: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Então aquelas mulheres, quando elas chegaram ali, depois, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E quando elas chegaram ali, aquele anjo, eis que houvera um grande terremoto,
porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre aquela pedra. Ali, para que removesse aquela pedra, Jesus Cristo, ele poderia fazer, mas o anjo do Senhor chegou ali removendo aquela pedra do sepulcro. E quando elas chegaram ali, o anjo do Senhor disse para ela, e o seu aspecto do anjo do Senhor, o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Então, aquele anjo que chegou removendo aquela pedra e sentou-se sobre ela, o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes branca como a lã. Ali, para trazer boas novas para aquelas mulheres que foram ao sepulcro, para trazer para elas palavras de conforto, que Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos, assim como ele havia dito, aconteceu. Então aqui no versículo 4 diz: e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Aqueles guardas que estavam ali no sepulcro, eles ficaram com tanto medo, assombrados, que ficaram como mortos. E nós podemos observar aqui a palavra no número 5, mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Então, o anjo dizendo para aquelas mulheres: não tenhais medo, porque eu sei a quem buscais, a Jesus Cristo, que foi crucificado. Então ele disse: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, o anjo do Senhor chega a dar notícia para as discípulas de Jesus ali, para que elas viessem e vissem aonde jazia o corpo do Senhor, mas ele não se encontrava ali, porque, como ele havia dito, ele já havia ressuscitado dos mortos. Então aqui no versículo 6 diz assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. No número 7 diz assim: e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante dele, de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Então aqui o anjo, trazendo essa palavra de conforto para aquelas mulheres, disse para ela: assim como o Senhor disse que ressuscitaria, ele já ressuscitou, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E agora o anjo diz para as mulheres: e depois, não era para ser lento, era para ser imediato. Ele diz: e depois, imediatamente, aquelas mulheres saíram apressadamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, que Jesus já havia ressuscitado dos mortos, assim como ele disse para os seus discípulos, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então aqui nós podemos ver a palavra de Deus se cumprindo. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. E era para dizer para eles que Jesus Cristo ia adiante deles para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. O anjo afirmando
que ele tinha dito e que aconteceria aquilo, que Jesus ia adiante deles para a Galileia, e ali eles iam ver Jesus Cristo, o Salvador, ressuscitado dentre os mortos. E foi como diz a palavra de Deus: e saindo elas apressadamente, ou pressurosamente, que seja apressadamente, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então, quando elas receberam aquela notícia maravilhosa que Jesus havia ressuscitado, elas saíram pressurosamente, ou seja, apressadamente, do sepulcro, com temor e grande alegria. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então elas chegaram ali e disseram para os discípulos: olha, nós chegamos ali no sepulcro e o anjo do Senhor apareceu. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes era branca ali como a neve, ou seja, como a lã. E ele disse para que nós, ou seja, todos nós, vamos para a Galileia, adiante de nós, e ali todos nós o veremos, ele ressuscitado dentre os mortos. Então eles foram ali como o Senhor determinara, para que ali o Senhor os encontrasse, eles ali na Galileia. E diz assim: indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Aqui nós podemos ver, meus amados, além do anjo anunciar para elas que Jesus ia diante deles para a Galileia, ali, para estar em um encontro com eles, também Jesus aparece para confirmar o que o anjo tinha dito para elas. Então, indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro. Agora você imagina Jesus Cristo crucificado, ressurreto entre os mortos ao terceiro dia, o anjo anuncia e depois Jesus aparece e conversa com elas, dizendo: eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Que maravilha, meus queridos. Aquelas mulheres ali sofreram a dor da perda, mas Jesus Cristo cumpriu o que ele disse, que ele seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. E ele cumpriu a palavra que ele disse, e ele apareceu e elas o abraçaram, seus pés, e o adoraram. O versículo 10 diz assim: então Jesus disse-lhes: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Então, depois dela abraçarem aos pés de Jesus, se alegraram ali na presença do Senhor, Jesus Cristo diz para ela: então Jesus disse-lhes: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Então elas chegaram ali e disseram para os seus discípulos, e os seus discípulos, creio que imediatamente eles foram para Galileia, porque já estava sentindo falta do mestre. Por 3 dias longe daquele que os ensinou, que trouxe a palavra de vida, de transformação, e ali eles encontraram ao Senhor, e se cumpriu tudo o que estava registrado dentro das Escrituras Sagradas. Nós podemos observarmos que tudo que Jesus falou se cumpriu.
e tudo aquilo que o Senhor tem falado, projetado para a sua vida também, terá conclusão em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Que os irmãos fiquem com esta palavra. Quero neste momento estar orando ao seu favor, por sua família, pelo seu lar, por todos os seus entes queridos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, Papai querido, neste dia que vai se iniciar, Pai, a partir da meia-noite, passagem, Natal, Papai querido, que o Senhor entra dentro dos lares, sobre a vida das famílias, que o Senhor possa trazer restauração, que o Senhor possa trazer curas, milagres, vitórias, prosperidade, Pai, na área física, financeira, espiritual, sentimental, em todas as áreas. Papai querido, coloca as tuas mãos de poder e de glória. Faça com que a glória do teu rosto, o resplendor da luz do rosto do Senhor, possa se manifestar poderosamente, trazendo a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a restauração. Papai querido, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, aqueles que estão carentes, necessitados, oprimidos, precisando de uma cura, de um milagre, de uma vitória, de uma libertação. Entra com providências divinas, Pai, em todas as áreas, física, financeira, espiritual, sentimental, Ele das vidas nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, nas UTIs, as vidas nos manicômios, nos leprosários, as vidas nas casas de detenções, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras, os viciados no tabagismo, a causa da viúva, do órfão, as vidas que estão precisando, Pai, de uma porta de emprego, que estão, Pai, precisando do alimento do cotidiano. Senhor, entra com providência na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Senhor, coloca as tuas mãos sobre estas carteiras profissionais, sobre estes currículos, abram as portas que estão fechadas e confirma as bênçãos de glória também. Abençoa as vidas que estão cancerosas, aidéticas, as vidas que estão com problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino, sobre a coluna lombar, a cervical, as vidas que estão, Senhor, precisando de uma cura. Toca desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, que todo mal, toda enfermidade, todas as obras das trevas sejam eliminadas. Senhor, toca no útero, no ovário, nas trompas, toca no seio, repreenda os caroços, os miomas, tudo aquilo que atrapalha e que impede os seus filhos de serem abençoados. Traga a cura, o milagre, a bênção, a vitória, a restauração. Toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Confirma as bênçãos e as vitórias. Papai querido, eu coloco a todos na palma das tuas mãos, curados, libertos, transformados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.